31 de dezembro de 2019. As pessoas se preparavam eufóricas para a entrada de um novo ano. A grande maioria das pessoas estavam naquela ocasião desejando um bom ano, um próspero ano, com bastante saúde, bastante dinheiro. Mas nesse mesmo dia, começava a circular as primeiras notícias sobre a morte de algumas pessoas na China, vítimas de um vírus. Bom, 2020 já se passou. Já estamos no 4º mês de 2021. E nós não tivemos, em 2020 e até agora, um ano próspero, com bastante saúde. Muito pelo contrário, o mundo está enfrentando uma das piores pandemias da história da humanidade, frustrando completamente qualquer expectativa que as pessoas tinham. Essa situação que nós acabamos de citar levanta uma pergunta. A cada ano, as pessoas têm pedido um ano melhor. Mas por quê? A cada ano, as coisas só têm piorado. A resposta a essa pergunta, direta, simples, é porque nós estamos nos últimos dias, segundo as profecias da Bíblia. E você, pessoalmente, o que você acha? Você acha que todos esses problemas que têm acontecido, a frequência com que têm acontecido, são meras coincidências? Ou é mais tarde do que imaginamos? Quando Jesus ele esteve na Terra, ele também falou sobre o fim do mundo. Os apóstolos, certa ocasião, estavam reunidos com Jesus e eles perguntaram diretamente para Jesus quando seria os últimos dias, o fim. Veja a pergunta que os apóstolos fizeram e, logo na sequência, veja a resposta de Jesus a esta pergunta. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 13, por favor. Marcos 13. Nós vamos ler juntos, primeiramente, o versículo 4. Marcos 13, 4. Então, aqui nos mostra a pergunta que os discípulos, naquela ocasião, os apóstolos, fizeram para Jesus. Então, a Bíblia diz assim, olha, Marcos 13, 4. Eles perguntaram, diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que todas essas coisas estão prestes a chegar a um fim? A pergunta dos discípulos aqui era dupla. Em outras palavras, eles perguntaram, quando seria o fim? E qual seria o sinal de que o fim estaria chegando? Mas não eram só eles que estavam interessados na resposta a essa pergunta. Todos nós estamos envolvidos. E naquela ocasião, Jesus deu aos seus discípulos um sinal com algumas características que identificariam os últimos dias desse sistema. Por favor, vejam a resposta de Jesus agora no versículo 8. Nós lemos Marcos 13, 4. Agora veja o que Jesus respondeu no versículo 8. Ele disse assim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro, também haverá falta de alimentos. Estas coisas são o começo das dores de aflição. O que você pessoalmente acha? Quando lê um relato como esse de Marcos 13, 8, você acha que ele já está se cumprindo? O que os fatos mostram? Estamos mesmo nos últimos dias? Ou como o tema desse discurso, já é mais tarde do que você imagina? Vamos começar respondendo estas perguntas analisando 5 características do sinal mencionado por Jesus. Ao analisarmos essas características, nós não estamos querendo deixar aqueles que estão nos ouvindo, os nossos irmãos, nossos amigos, talvez ainda mais chocados, amedrontados, ansiosos com as circunstâncias. Não é essa a ideia. A ideia, ao analisarmos essas características, é entendermos aonde nos encontramos na corrente do tempo. Então, vamos lá? Primeira característica, veja. Jesus, no versículo 8 aqui, ele falou sobre nação se levantar contra nação e reino contra reino. No dia 18 de agosto de 2016, On Han, um menininho de 5 anos de idade, ele está com o seu rosto todo cheio de sangue. Ele passa a sua mãozinha esquerda no rosto e depois ele olha para a sua mão toda ensanguentada.
Esta criança, ela havia acabado de ser retirada dos escombros da cidade de Alepo, na Síria. O que os fatos mostram? Em 100 anos, mais de 100 milhões de pessoas perderam a vida em guerras. Nesta guerra específica que citamos aqui da Síria, são algumas nações lutando por ideais diferentes e sem a perspectiva de um fim. Inclusive, mesmo na pandemia, essa guerra está em andamento. Bom, nós só citamos um caso, só um episódio, mas nesse exato momento está em andamento 55 guerras e conflitos armados. O que você pessoalmente acha? Será que isso é normal? Vamos à segunda característica de Jesus. Volte ali de novo os seus olhos para Marcos 13, 8. Jesus, na sequência, falou sobre e haverá terremotos num lugar após outro. Em janeiro de 2010, uma equipe de reportagem de televisão, eles ouvem gemidos fracos de uma criança no meio dos escombros. É Winnie, uma menininha de 1 ano e 4 meses. Ela é retirada viva dos escombros, mas os seus pais, seus irmãos, não sobrevivem. O que os fatos mostram? Nos últimos anos, aconteceram mais de 12 grandes terremotos, terremotos de grandes proporções, como o que nós citamos que aconteceu no Haiti, em janeiro de 2010, que matou aproximadamente 300 mil pessoas e deixou mais de 1,3 milhão de desabrigados de uma hora para outra. Entre estes grandes terremotos estão aqueles que, por exemplo, aconteceu na Indonésia em 2004, que causou um tsunami e ceifou a vida, levou a vida de aproximadamente 300 mil pessoas. Está o que aconteceu no Japão em 2011, que recentemente fez 10 anos, que também causou um tsunami que matou aproximadamente 20 mil pessoas. Quando você analisa esses fatos, o que você acha? Será que isso é normal? Vamos à terceira linha de evidência ou característica deixada por Jesus. Na sequência, em Marcos 13, 8, Jesus falou sobre falta de alimentos. Um homem, num povoado no Níger, ele está sozinho, deitado numa esteira no chão, e à distância ele vê a sua família também deitada no chão. Ele não tem forças para levantar daquela esteira por causa da desnutrição crônica. O que os fatos mostram? Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, eles dizem que 9 crianças morrem a cada minuto no mundo devido à desnutrição crônica. E segundo o último relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, eles dizem que aproximadamente 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso foi antes da pandemia. Muito provável que esses números aumentaram. Inclusive, recentemente, o Brasil entrou novamente na lista de países com desnutrição crônica. Agora, sabe o que é mais intrigante? Nesse sinal, nessa característica deixada por Jesus, é que, segundo a FAO, esse órgão da ONU para a Agricultura e Alimentação, eles dizem que o planeta nunca produziu tanto alimento. Eles falam que a cada ano são recordes na produção de alimento. Então a pergunta, se tem tanto alimento, por que tantas pessoas morrem de fome? O que você acha? Você acha isso normal? Vamos à quarta linha de evidência, característica deixada por Jesus. Está no relato paralelo. A ocasião era a mesma. E o relato está aqui no Evangelho de Lucas. Agora, por favor, acompanhem comigo na sua Bíblia. Lucas, capítulo 21. Vamos ler o versículo 11. Essa característica tem muito a ver com os dias que nós estamos passando. Então, a Bíblia diz aqui, olha, haverá grandes terremotos, já falamos, e num lugar após outro, falta de alimentos, acabamos de dizer, mas veja agora. E pestilências, doenças, pragas. Então, estamos falando aqui das doenças. Li Wenliang é um médico de 34 anos. Ele trabalhava no Hospital Central de Wuhan, na China. Em dezembro de 2019, esse médico fica sabendo de 7 pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Ele tenta avisar as autoridades de que eles estavam diante de uma contaminação por um vírus altamente letal, altamente contagioso.
Quando as autoridades se deram conta do que estava acontecendo, era tarde demais. O vírus já havia se espalhado, ficado totalmente sem controle, levando à morte de milhões de pessoas pelo mundo, como estamos presenciando. Inclusive, este médico que tentou alertar as autoridades foi uma das vítimas do Covid-19. O que os fatos mostram? Segundo a OMS, nós estamos ouvindo muito falar sobre essa sigla, né? Ultimamente nas notícias, Organização Mundial da Saúde, eles dizem que nós estamos entrando numa era pós-antibiótico. Quer dizer, eles dizem que estamos entrando num período em que não há como tratar muitas doenças que estão surgindo, muitas contaminações que estão aparecendo, porque não há remédio, não há vacinas, como nós estamos presenciando o cenário mundial. As mortes causadas pela contaminação com Covid-19 já ultrapassam em muito os números de mortes causadas por doenças conhecidas, como infarto e muitas outras doenças. Este vírus colocou o mundo, a humanidade, num dilema, como estamos presenciando nas notícias: salvar vidas ou salvar a economia mundial. O que você acha? Será que isso é normal? Vamos à quinta característica. Aumentará o que é contra a lei. Está no relato paralelo em Mateus 24:12. Nós não vamos ler, mas ali Jesus falou sobre o aumento do que é contra a lei. A expressão usada aqui na Bíblia, contra a lei, se refere a um descarado desrespeito pelas leis e princípios de Deus. O que os fatos mostram? Cada vez mais pessoas consideram atos como o aborto, o adultério, o homossexualismo. Pessoas do mesmo sexo lutam nos tribunais para se casarem legalmente, quando, por outro lado, muitos casais vivem juntos sem se casar. Muitos consideram isso aceitável, normal. A corrupção, a violência, tanto em nosso país como em âmbito mundial, chegou a um nível como nunca antes. E o que você acha? Será que isso é normal? Consideramos aqui apenas 5 características do sinal composto deixado por Jesus naquela ocasião junto com seus apóstolos. Mas o que você acha? Será que realmente nós estamos mesmo vivendo nos últimos dias? Ou você acha que essas coisas sempre aconteceram? Por mais que não concordemos, a verdade é que essas características nunca foram tão marcantes como agora. Por isso, agora é a hora para procurarmos o pastor de nossas almas, Jeová. Nós não sabemos até quando Jeová permitirá uma reconciliação. A humanidade tem estado afastada de Deus desde que houve o pecado original no Éden. Mas Jeová, a um custo muito elevado, ele tomou amorosamente a iniciativa de abrir o caminho para a reconciliação, por entregar o seu Filho à morte, como nós relembramos recentemente na celebração da morte de Cristo. Então, o fato de Jesus ter morrido pela humanidade significa que automaticamente todos, apenas por acreditar em Jesus, já estão salvos? Vamos deixar a Bíblia nos ajudar nessa resposta e vamos ver o que se espera de nós nesse sentido. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, versículos 11 e 12, por favor. 2 Pedro 3, 11 e 12. Veja a resposta clara que a Bíblia nos dá aqui nesse respeito. Diz assim, olha: visto que todas essas coisas serão dissolvidas, desta forma, notem agora a resposta. Pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová. E aí está bom. Então, notaram? A Bíblia diz aqui no versículo 11, pensem em que tipo de pessoa vocês devem ser. E aí depois dá uma resposta. No versículo 11 fala, pessoas de conduta santa. No final do versículo 11 fala de pessoas que praticam atos de devoção a Deus. No versículo 12, no início, fala de pessoas que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová. Depois de nós lermos esses 2 versículos da Bíblia, de analisarmos
O que você acha? Será que toda a humanidade se encaixa nesse perfil de conduta? A resposta é não, é claro que não. A realidade é que, segundo a Bíblia, os maus serão destruídos em breve. Por isso, nós faríamos muito bem em nos perguntar: a minha conduta, meus atos de devoção a Deus, demonstram mesmo que realmente eu acredito que o tempo que resta é reduzido? Mas o bom de tudo isso é que a bondade imerecida de Jeová é muito abrangente. Ele convida pessoas de todas as classes sociais, todas as culturas, todas as línguas a obter o conhecimento da Bíblia. Conhecimento que conduz à vida. Obter esse conhecimento e agir em harmonia com ele é fundamental para ganharmos a vida que, segundo a Bíblia, a vida eterna, será para a grande maioria da humanidade aqui nesta terra, transformada num lindo paraíso. Mas talvez você que esteja nos escutando, essa ideia de salvação, ser viver aqui na terra para sempre, num paraíso, talvez não chame muita atenção. Talvez por sua criação familiar, talvez por sua criação religiosa, mas pare e pense um pouco. Vamos analisar 4 imagens que serão colocadas. Vamos à primeira imagem, por favor. Quando você olha essa linda imagem, por que você sente o desejo de passear num lugar desse? Se possível, morar num lugar desse. Veja a próxima imagem. Quando você vê lindos pássaros, talvez no lugar onde você mora, ou talvez no lugar que você está visitando, por que a gente fica tão encantado ao ver um passarinho todo colorido, o canto de um passarinho desse? Veja a próxima imagem. Por que nós achamos linda uma flor, uma rosa como essa? Nós ficamos encantados com a fragrância desta flor. Talvez a cor reluzente de uma borboleta azul, como esta que nós estamos vendo nessa imagem. Por que é tão bom poder saborear uma fruta doce, saborosa? Porque é tão agradável nós presenciarmos um lindo pôr do sol. E veja essa última imagem aí. Por que nós gostamos tanto, ficamos tão felizes de estar junto com as pessoas que amamos, num lugar lindo, numa praia linda como essa? Pode tirar a imagem, irmão. Obrigado. Todas essas perguntas têm uma única resposta. Fomos feitos para a terra e a terra para nós. E essa ideia é atraente para você? Então, haja sem demora. Mas nós reconhecemos que não é fácil agir, viver segundo os padrões de Deus. Infelizmente, vivemos num mundo em que se dá muita ênfase em as pessoas procurarem os seus próprios interesses, procurar os seus desejos, seguir seu coração, ir aonde que você bem entende. Esse espírito ou ideia está em todo lugar. Por isso é tão difícil seguir os padrões de Jeová, mas mesmo assim, nós precisamos desenvolver uma forte amizade com Jeová Deus, o pastor de nossas almas. Jeová quer nos ajudar, quer nos proteger do espírito desse mundo. Então, quer você conheça Jeová, quer não, ainda há tempo para servir esse Deus tão maravilhoso. Ele está de braços abertos para receber todos os que desejam servi-lo. E notem como a Bíblia descreve de forma tão linda, tão bonita, o desejo de Jeová em nos ajudar. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio 33, 27. Por favor. Deuteronômio 33, 27. Veja só, a Bíblia diz assim: Deus é um refúgio desde os tempos antigos. Agora notem um ponto aqui. Seus braços eternos estão por baixo de você. Ele expulsará o inimigo de diante de você e dirá: destrua-os. Quando nós pegamos um bebezinho no colo, aquele pacotinho,
Como nós fazemos? Não é verdade que nós colocamos os nossos braços por baixo da criança e trazemos junto ao nosso corpo? E a criança se sente protegida e amparada? É assim que Jeová faz conosco. O texto que nós acabamos de ler, veja, aqui diz que os braços eternos de Jeová estão por baixo de nós, por baixo de você. É assim que Jeová faz. Esta é uma forte evidência de que Ele quer nos ajudar. Que Deus maravilhoso é este, não? Então, permita que a palavra de Deus, nossas publicações, essa fraternidade maravilhosa a qual pertencemos, o ajude a fortalecer a sua fé e a sua espiritualidade. E mesmo que você já serviu a Jeová por um tempo, mas talvez por alguma razão tenha deixado de servir a Jeová por um período, talvez você se sinta exatamente como o Salmo 119 e 176 descreve. Vamos ver, por favor? Abra aí sua Bíblia no Salmo 119, o versículo 176. Então, olha só. Então a Bíblia diz: afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. É assim que você se sente? Que você se afastou de Jeová? Mas notaram? Aqui a Bíblia diz que Jeová vai procurar aqueles que são seus. Então, mesmo que você talvez esteja passando por esse momento na sua vida, agora é a hora de procurar a Jeová, de voltar para Jeová, de voltar para essa fraternidade maravilhosa a que pertencemos. Saiba que Jeová deseja que você volte. E todos nós esperamos isso com muita expectativa. No passado, Jeová usou os profetas para darem lembretes necessários e para avisar o povo de Deus dos eminentes julgamentos dele. Hoje, Jeová usa seus servos leais para lembrar até mesmo aos justos que é mais tarde do que a maioria imagina. Esses servos leais de Jeová, eles são inabaláveis, porque eles permitem que a palavra de Deus os fortaleça e os proteja para cumprir a sua comissão, independente das provações, independente das perseguições que sofram. O povo de Jeová, ele é inabalável como uma árvore, uma pereira. Essa árvore, ela até ganhou um nome lá nos Estados Unidos. O nome dessa árvore em português é a árvore sobrevivente. Mas o que essa árvore tem de tão especial? No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Nova York o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos e bem provavelmente da humanidade. Entre aqueles dois prédios, as chamadas Torres Gêmeas, havia plantado uma pereira, uma árvore de uns 40 anos aproximadamente. Quando aquelas duas torres caíram, aquela árvore desapareceu no meio dos escombros. Depois de semanas removendo os escombros, eles encontraram aquela árvore com as raízes expostas, vários galhos quebrados. Então, o que eles fizeram? Eles resgataram aquela árvore, replantaram em outro lugar, e hoje, onde havia aquelas duas torres, as Torres Gêmeas, existe um memorial às vítimas daquele atentado. E quem está lá? Quem foi replantado ali? Veja nessa imagem, por favor. Ali nesse memorial está plantado a árvore sobrevivente. Esta árvore, ela foi plantada ali como símbolo de resistência e de sobrevivência. Esta árvore que nós estamos vendo, ela já foi vítima desse atentado de 2001. Ela já foi vítima de várias tempestades, de um furacão, furacão Sandy, de muitos invernos que cobriram parte de suas raízes, do seu tronco de neve, mas ela sobreviveu. O povo de Jeová já sofreu provações, perseguições brutais, acusações, calúnias, mas assim como a árvore sobrevivente, o povo de Jeová sobreviveu e está marcado para a sobrevivência. Pode tirar a imagem, por favor. Nós não temos qualquer dúvida disso, que o povo de Jeová vai sobreviver como grupo, mas resta a grande pergunta:
assim como aquela árvore, eu, individualmente, vou sobreviver? Precisamos ter por alvo demonstrar zelo e apoiar a adoração verdadeira, assim como outros servos leais de Jeová do passado fizeram, como servos leais de Jeová fazem hoje. Por isso, é vital que prestemos mais do que a costumeira atenção àquilo que ouvimos. No passado, aqueles que ignoraram avisos de iminente destruição logo perceberam que era tarde demais, mais tarde do que eles imaginavam. Hoje, um aviso ainda mais urgente está sendo dado, com evidências incontestáveis de que o Armagedon, ou o fim desse sistema, está muito próximo. Milhões, bilhões de pessoas não dão ouvidos, são indiferentes, mas isso não muda em absolutamente nada o cronograma de Deus. O tempo está se esgotando. Sim, é mais tarde do que as pessoas imaginam. Agora, depois de nós analisarmos tudo que nós consideramos aqui nessa palestra, o que você pessoalmente acha? É mais tarde do que você imagina? Aquela árvore que citamos, veja essa última imagem dela. Essa é uma imagem mais recente dela, da árvore sobrevivente. Essa árvore ela já passou por muitas situações. Inclusive temos ali do lado dessa árvore uma plaquinha dizendo o nome dela, a árvore sobrevivente, contando a história dela. Mas ela está ali até hoje, plantada como símbolo de sobrevivência e resistência. Nós também, assim como essa árvore, mesmo que venhamos a passar por provações terríveis, nós podemos resistir, podemos sobreviver com a ajuda de Jeová. Pode tirar, irmão, a imagem. A ajuda de Jeová sempre foi e continuará sendo a única forma de sobrevivermos ao maior de todos os acontecimentos. Precisamos buscar essa proteção o quanto antes. Por quê? Porque é sim mais tarde do que você imagina.